Boa noite, tudo bom? Como de costume, os últimos domingos à noite, né? Bater um papo, refletir sobre algumas questões. Sempre é gostoso conversar, né? Eu até coloquei ali um rótulo, né? E vamos pensar primeiro no rótulo, né? A gente tem, no sistema social que a gente vive agora, a gente gosta de pôr rótulos, né? A rótulo da geração Todinho, que tem uma história bem longa, né? Todinho, Todd existe aí. Nossa, eu tenho 60 anos, eu acho que mais ou menos há 50 anos a minha família já tinha um Todd. Então, a geração, né, tem a geração Tadinho, tem a geração Nutella. A gente, pensando sobre rótulos, nessa questão assim mais social, nós estamos num sistema social em que o rótulo, ele explica. Eu não preciso buscar a explicação. O rótulo determina, define o que é aquilo que eu quero referir, né? E ele por si só basta para mim. Eu não preciso explicar o que eu estou rotulando. O que eu rotulo está rotulado, está explicado pelo rótulo, né? Cabe saber se esse rótulo é legítimo, né? Que a gente tinha o êxodo rural ali, por perto dos anos 70, né, 80, o grande êxodo rural, onde a agricultura ela esvazia e incha os grandes centros, né, os centros grandes e pequenos todos. Até se criou um problema sério nas cidades, que aí não tinha escola para todo mundo, não tinha trabalho para todo mundo, tudo isso. Mas, falando sobre aquela questão das gerações, né? Então, o que se tinha muito nessa frase era dizer: o meu filho não vai ter que passar pelas dificuldades que eu passei na agricultura, né? Fazendo aquele trabalho mais pesaroso, acordando de madrugada, essas coisas que a gente achava o fim da picada. Eu sou de lá. Eu tenho 61 anos e eu sou daquele tempo do meu filho não vai passar o que eu passei. Mas aí, nós tínhamos o pai e a mãe todo dia, o dia inteiro junto conosco, né? Para nos direcionar, né? Com essa coisa da gente vir para a cidade, e buscar o trabalho na cidade, né? Eu vim para a cidade aí por volta dos 20 anos, 1980, 78, eu acho. Mas, assim, pensando no todo, eu sou uma mulher das mulheres dos anos 80, né? Do movimento social das mulheres se introduzir no mercado de trabalho, ser mais independente, né? Buscar a independência financeira mínima para poder comprar o seu batom sem ter que pedir. Mais ou menos isso. Eu posso falar do meu sentimento lá, né? Mais ou menos, mas eu imagino que como foi um movimento grande, né? Rápido do êxodo rural, do inchaço das cidades, de tudo isso, ele é muito um movimento social. Ele não era tão pessoal, né? Mas sim social. E isso eu tô falando de uma cidade menor. Claro que a gente tem aí nos grandes centros, aí nas capitais brasileiras e tal, a mulher, opa, eu tô com o cabelo do lado errado, daí não pode, tô dividindo ele errado, né? Eu mudei pro outro lado. Experiências. Então, você está no meio de um movimento de mulheres em busca do mercado de trabalho, né? E você faz parte disso, desse movimento todo, né? Da mulher nessa busca. A mulher está saindo de casa massivamente, e aí os filhos, que são a geração todinha, vão. Quando a mulher tem condições dadas, né? E aí eu envolvo tudo, não são só financeira, é todo um todo, né? Ela vai tentar trazer alguém para cuidar dos filhos dela. Mas a mulher que não tem as condições dadas, ela vai querer sair. Tu já tinha uma vida de independência econômica e aí tu sente falta dela. E aí não dá também pra gente só ficar com as crianças em casa e você não ter as condições dadas que você já conheceu e que tu precisa buscar, né? Então, há uma massiva correria da mulher no mercado de trabalho, né? Que aí que tá, que ela também, a mão de obra dela é mais barata, né? Do que a do homem, ela acaba até roubando os empregos dos homens nesse momento, né? Até antes disso já. Mas falando sobre a geração tadinho, né? Aí eu passo por um pensamento mais profundo também, socialmente, que é essa situação de que a mulher, com o tempo de ficar em casa, ela é um policial sobre o seu filho. Mãe, eu posso isso? Não, filho, não pode, não pode, isso aí não pode. Eu posso isso? Não, não pode, não pode. Isso posso, isso aí você pode, mas eu tô aqui na vigia, entende? Porque eu tô ali 24 horas com meu filho. Então, ele está sob a minha lei. Porém, quando a mulher vai para o mercado de trabalho, e hoje eu digo graças a Deus que eu fui para o mercado de trabalho, porque isso deu uma flexibilidade para a história dos meus filhos. Eu não disse outro dia que nós somos a nossa história? E a nossa história se constrói com as nossas experiências. Se eu tenho uma vigia o tempo todo, as minhas experiências estão podadas, certo?
se eu ganho uma flexibilidade, as minhas experiências, eu experimentar as coisas, eu estou com uma certa flexibilidade da minha vigia, entende? E ali eu consigo me mover minimamente para experimentar. Nesse sentido, muito mais tarde, depois, mais tarde, meus filhos já eram mais velhos, eu descobri que eles tinham atravessado a cidade de bicicleta, sem eu saber, que eles tinham construído casinha nas árvores, sem eu saber, que eles tinham criado, roubado animais, trazido para dentro de casa, gatinhos, cachorrinhos, e guardado no seu quarto, escondido de mim, sem eu saber. Se eu tivesse lá, nada disso poderia ter sido experimentado. Alguém, tipo assim, eu experimentei muito, e aí tem uma grande diferença. Por que eu experimentei muito, ganhei muita experimentação durante a minha infância, adolescência e juventude? Porque os nossos pais, lá, mais bárbaros, vamos dizer, eles não perguntavam para você, você pode fazer isso, filho? Você faz isso para mim, filho? Não. Teu pai te olhava, você já sabia que devia ficar em prontidão porque vinha uma ordem. E sem contestação, né? Não podia contestar. Se você contestasse, tu tinha um problema. Então, então você, lá na minha infância, numa outra geração, que eu acho que era a geração pantalona, talvez, que era dos anos, que eu nasci nos anos 60. Eu nasci exatamente em 1960. Tem aí, deve ter algumas pessoas aí que sabem do que eu estou falando. E outras pessoas que são mais jovens que sabem do que eu estou falando porque ouviram seus pais contando como é que era. Então, todos aí devem conhecer um pouco disso. Então, lá você não tinha. Lá eu, tipo, com 6 anos de idade, filha, você vai hoje ficar lá na roça, no mato lá, onde tem a grama, no meio de uma capoeira, lá, perto de uma capoeira, segurando a vaca pela corda, porque não tem um cercado, vai precisar segurar para ela se alimentar, com 6 anos de idade. Isso era meio que um trauma para mim até muito tempo, mas depois eu entendi muita coisa. Eu comecei a ficar adulta, depois dos 40 anos, ficar adulta, ir para minhas memórias e entender de forma adulta o que eu carregava como, mágoa. Todos nós somos a nossa história. E nós só podemos oferecer a nossa história. Nós não podemos oferecer o que nós não experimentamos. E só oferecemos o que nós experimentamos. Então, não adianta o meu filho esperar de mim uma coisa que eu não experimentei. Não adianta ele querer que eu conceda algo que eu não sei, que eu não experimentei. Ele espere de mim, a gente espere dos nossos pais algo que, o pai do meu amigo faz isso. Meu pai não faz. Um dia meu filho chegou, eu estava dentro de casa e chamei, da tardezinha eu sempre chamava eles para dentro, para não ficar no escuro lá fora, né? Meu filho falou assim para mim, ele era pequeno, devia ter uns 7 anos. Você é ruim. Você é uma mãe ruim. Eu falei, por quê? Porque a mãe do carinha lá, que era amigo dele, a mãe do meu amigo, ela deixa eles ficar na rua à noite. Eu falei, sim, eu entendo. Mas eu não permito você ficar à noite lá, porque é perigoso. E como a mãe, talvez, do teu amigo queira assistir a novela sozinha, sem o barulho do filho dela lá perto, ela deixa ele ficar à noite sozinho na rua lá. Mas eu não. Eu quero cuidar dos meus filhos e eles podem ficar aqui junto comigo assistindo novela. É por aí. Por quê? E aí também envolve a experiência de experimentar, né? Provavelmente a minha mãe era super cuidadosa. Eu me espelhava nela para ser mãe, né? E aí é a diferença. Então, a gente então estava, nesse jogo de sair. Até que então eu tinha um filho, quando ele ganhava um tamanho, lá ia eu para o mercado de trabalho. Aí depois eu tinha outro filho, eu guardava um pouquinho, uns meses, pronto, lá e eu voltava para o mercado de trabalho. E assim, eu fui acusada muitas vezes, acusada não, citada, né? Você é muito irresponsável. No momento que eu fui fazer faculdade foi incrível, porque daí pessoas da família disseram, você é irresponsável, você estava deixando teus filhos para ir cuidar da sua vida, como diz, né? Eu sigo uma pessoa que fala, vai cuidar da sua vida. E aí, por quê? Eu tinha meus sonhos também. Eu sou mulher, mas eu tinha sonhos, como todas as mulheres que estão aí têm, né? E a gente tinha essa dificuldade de completar nossos sonhos, de poder ser mãe ali numa geração e ter aquela coisa, meu filho não vai passar o que eu passei, mas ao mesmo tempo tu tinha também essa situação, então tu meio que se dividia, né? Hoje os meus filhos podem pensar lá, voltar lá atrás e pensar, putz, a minha mãe, falhou aqui, falhou ali, falhou lá, falhou um monte de lugar. Mas as mães, o sistema capitalista gosta de falar que as mães são puro amor, não, a mãe é só uma simples mulher. Nada mais do que isso. Ela não é diferente de nenhum outro ser humano. Ela é só um ser humano. Tem sonhos, tem vontades, tem querer, né? Ela tem tudo. Então,
Por um lado, a gente tinha uma sociedade e nós mesmos nos cobrando porque a gente fosse super poderosa, e por outro lado, a gente tinha o nosso lado de ser humano querendo viver, querendo sonhar, querendo buscar. E ter isso era uma coisa meio contraditória, porque se você vai buscar, se você vai sonhar, se você vai viver no teu sonho, você deixa a desejar como mãe naquele momento. Então, muitas vezes você ia buscar viver, cuidar da sua vida com a culpa. E muitas vezes, quando teus filhos crescem e te cobram, muitas vezes, vem a culpa, né? É isso aí. Isso é viver, é experimentar, é não ser perfeita. Não existe perfeição. Se alguém está na sociedade, principalmente na sociedade capitalista, né, que é exigente, que nos meio que suga, né? Né? Na vida que a gente escolheu, na sociedade que a gente construiu, ela é um pouco de cima para baixo, né? Então, a gente meio que tem que correr contra o tempo para você poder viver o teu sonho, a tua obrigação, o teu papel social, o papel social de mãe, ele tem umas exigências, né? O papel social de trabalhadora tem outras exigências, vamos dizer, né? Nós temos cheio de papel social. Mas você juntar esses papéis sociais para que eles tu consiga se mobilizar entre eles e ver cada um deles num momento adequado, é uma coisa muito difícil de você fazer. Você juntar os pedacinhos e colocar numa pessoa só e ó, que agora você é mãe, agora você é trabalhadora, agora você é uma sonhadora, agora você é uma estudante, agora você é tudo, né? Tudo isso daí. Então a gente, né, nós mães, assim, principalmente nós, vivemos intensamente esse momento, né, de sair do mercado de trabalho, de ser mãe também, de estudar também, de tudo, de juntar tudo isso. Mas essa geração todinho, eu quero falar que ela ainda teve mais flexibilidade já de poder experimentar, não mais com obrigação como nós, mas já com mais liberdade, com mais espaço, onde o vigilante não estava ali do lado e ele podia viver um espaço mais amplo, né, do que nós. Isso foi bem legal. Pode parecer para essa geração que a mãe faltou, mas ainda bem. Eu li um livro do Osho, onde ele diz, que é o livro Riso, Amor, Riso, eu não sei o que lá, Amor e Riso, não sei o que. Ele comenta que os filhos não deveriam ser criados pelas mães somente, pela exclusividade das mães, mas sim por uma comunidade em volta, que a mãe ela é meio comandante no papel do filho, muitas vezes era, agora talvez já não é mais. Mas isso faz também com que os males dela, muitas vezes, também acometam os filhos, porque há uma proximidade muito grande, e se ela não está bem, aquele mal também vai para o filho e atinge ele, né? Então, tem tudo isso. Mas nós, como sociedade, nós estamos só experimentando. Não veio receita, não veio manual para a gente criar filho, né? Só veio filho, né? A gente não programou. Ah, eu quero ter um filho agora. Como agora, a geração de agora está muito assim, da juventude, do adulto de agora, né? Eu não quero ter filho. Então, eu estou programando, eu estou projetando a minha vida. Hoje se projeta, se programa a vida. Na geração 80, não. Você é peito aberto e ia vivendo, entendeu? Então, eu costumo dizer que eu tenho 3 acidentes, né? 3 filhos, 3 acidentes. Porque nenhum eu programei. Eu engravidei somente e aí vou criar, né? Então, você não programou, você não projetou, né? Para ter filho. E aí, só que ele aconteceu e você é responsável por ele. Como responsável por ele, você vai ter que responder pela vida dele. E aí você vai fazer o que você pode e experimentar e você vai oferecer o que tu tem de experiência. Quase nenhuma, né? Quer dizer, eu sou a filha mais velha, talvez eu tivesse, mas eu acho que não tinha, não. Assim, se eu for conversar com meus filhos hoje, eles vão citar tanta coisa. Eu acho que eles vão citar muito mais de falhas do que de coisas boas. Que tem aí é que tá. O que são falhas e o que são coisas boas? Porque como não tem receita e não tem manual, não há como alguém dizer para você. E aí, porque a gente tem uma mania de pôr um nome para algo, uma explicação para um fenômeno. E aí a gente vai buscar a explicação dentro da ciência. Porém, nós estamos chegando à conclusão que, sabe, eu tenho me dado o direito de questionar. E aí as respostas não têm sido tão satisfatórias para mim, né? Será que o que está construído aqui, por nós todos, está tranquilo? Nós estamos felizes?
dentro desse movimento? O quanto? Mais que 50%, menos que 50%, quanto que é? Quanto feliz nós estamos, né? Com o que nós temos hoje, socialmente. Então, então eu estava falando que tu tem os filhos sem planejar, e daí não tem como, tu é responsável. E esse responsável é questionável muitas vezes. Porque até que ponto, né? Até que ponto eu tô seriamente me responsabilizando ou até que ponto eu tô, né? Vai depender da minha experiência de vida. Vai depender da minha experiência de vida, de qual a minha autonomia, né? De como que isso socialmente também se constrói em mim, de como eu estou vivendo o meu dia a dia, né, o meu momento, o meu papel dentro dessa realidade que eu estou colocada. E ali vai depender da minha experiência nesse sentido para eu poder, né, responder a essas três pessoinhas que estão dependendo de mim, né? No meu dia a dia, no meu cotidiano, né? Então, então a sorte foi essa, de eu ter saído de casa e ter dado essa flexibilidade para os meus filhos viverem. Mais tarde eles vão refletir sobre isso, e não sei se já estão refletindo agora, mas já vão, ainda bem que a mãe não estava lá para podar. E aí a gente pôde experimentar. E aí eu tô falando aqui com as mães que super protegem, né? Que cabe questionar. Isso é super proteção ou é super vigia? E é tão duro para a mulher super proteger. É difícil. É difícil, porque ela é cobrada pela superproteção. E aí ela quer proteger, ela quer cumprir o seu papel social, né? E aí eu quis cumprir o meu papel social. E aí mais tarde, eu já estou na meia idade, começo a olhar e começo a ver algumas falhas nos meus filhos. Falhas não digo, não é falhas nos meus filhos, é falha na educação que eu tive com eles. É falha minha, não, mas eu percebi neles algo, eu fui percebendo, não sei se eu estava consciente ou não, né? Eu sou muito da lógica. Então eu tenho que apareceu algo, eu faço uma pergunta, aquela pergunta acorda e dorme comigo, até que eu responda aquela pergunta. Então é isso daí, né? Mas é isso que eu queria dizer. Meus pais usaram a história de vida deles para me educar. Eu usei a minha história para educar os meus filhos, a geração, vamos dizer todinho, né? Eles vão usar a sua história, a sua experiência para entender e conduzir. Porém, eu vejo também que a geração atual, dos 20 anos de agora, né, que tá saindo para buscar sua independência, construir sua história de forma mais independente e autônoma, eu estou percebendo muito em torno de mim aqueles filhos que não saem de casa, têm 30 anos, estão em casa, estão dependentes dos pais ainda, os pais ainda estão na proteção, de filhos que não conseguem muito bem lidar com a sua autonomia, de dizer, a autonomia é minha, a vida é minha e eu faço, eu aconteço, eu sou. E eu vejo, eu tenho visto na minha realidade exemplos de filhos que não estão conseguindo, com mais de 20 anos, muitas vezes sai da faculdade, não busca trabalho porque não tem coragem, não tem autonomia de busca. E isso é um enfrentamento, né? É um enfrentamento, é uma experiência, é uma construção do adulto, do ser humano que vai se transformar do jovem para adulto. Esses desafios, né? Para você crescer e dominar, vamos dizer, a tua vida, governar a tua vida. Então, pensar, questionar para nós. Esse movimento social que a gente está fazendo nesse momento, ele tá bom? Ele tá deixando o ser humano feliz com isso? O ser humano tá feliz nesse momento? Né? Tá construindo autonomia, tá podendo voar, vamos dizer assim, no momento de voar, porque o passarinho tem lá o seu momento de voar, né? O passarinho tá lá, cuidadinho no ninho, mas tem a hora que ele vai arriscar, né? Vai arriscar, vai arriscando, a mãe vai ensinando e de repente ele vai, né? Pra vida, né? Então, deixar mesmo isso, né? De pensar essa geração que não vai passar o que eu passei, nós tivemos algumas dificuldades, né? Uma geração que conheceu as duas realidades, a realidade mais bárbara, mais bruta e a realidade mais mansa, mais, né, não sei, eu não sei se ela é acolhida, ela é mais selvagemzinha, porque ela é mais, com mais seres humanos, uma correria, uma coisa que nós não estávamos, não entendemos muito bem, e a gente teve que se adaptar a ela, né, da nossa forma, experimentando, né, então é por aí. E é como eu disse, né, dentro desse movimento nós mulheres fomos algumas mulheres que foram em busca fomos entendidas também naquele momento social, com o papel social que era para nós estarmos exercendo, e a gente desafiou esse papel, a gente também foi entendida como meio insensível, vamos dizer, né? Mesmo assim a gente quis romper, né? Pagamos para romper, né? E pagamos em algum momento meio caro, outros momentos nem tanto. Mas faz parte também da nossa história, né? Então, hoje
eu não sei, olho em volta e vejo essa questão da responsabilidade, assim, eu sou responsável por mim. Então, assim, parece que eu vejo muito, eu lido com muita gente no dia a dia, eu vejo que nós temos vamos pensar no rótulo? Nós temos dois rótulos bem destacados no nosso momento social. O rótulo da vitimização, eu sou uma vítima. E como vítima, eu preciso de cuidado. Eu preciso de ajuda. Eu preciso. E o rótulo da infantilidade, eu acho que não sei se é da infantilidade, mas é da não responsabilidade. Não, eu não posso me responsabilizar. A responsabilização ela é muito pesada para mim. Então, é o outro. É culpa do outro, é culpa disso, é culpa daquilo. Eu vou buscar alguns culpados para explicar o meu momento, o local onde eu estou, ao que eu estou reduzida, né? Existe o foco no outro, né? No externo, não é no outro, é no externo. Eu não vou buscar só o outro, né? Para me explicar. Eu vou explicar o lugar onde eu vou explicar a economia. Olha, eu tô assim porque é a economia, eu tô assim. Então eu não preciso me responsabilizar. Eu busco o rótulo, a explicação dentro de um rótulo qualquer, e aí eu expliquei a minha realidade. E eu não tenho por que me responsabilizar por ela. Entende? E aí, e é isso. E aí também, esse movimento, esse momento social também, ele tem essa coisa do não reconhecimento, né? De nós não reconhecermos o outro. Poxa vida, tu tem uma história. Tu tem... Nós mesmos nos reconhecermos também. E aí, o que eu coloco para essa questão toda? Que aí eu passei, agora eu falo mais da minha experiência do que... mas eu entendo que a minha experiência é a experiência de todos, porque nós estamos todos dentro de um movimento social que está, e dentro desse movimento social nós expressamos, né, nós, no nosso cotidiano, todos mais ou menos de a mesma forma. Até agora, muito pouco tempo, eu era bem exatamente a pior vítima do movimento social. Até eu reconhecer, eu me reconhecer, eu ir para dentro de mim, para me entender e para mim me tornar com mais autonomia. Então, o movimento que a gente tem que fazer, né, que a gente tem que não vou falar tem, que a gente não tem que não. Vai fazer quem quiser buscar um lugar ao sol dentro desse movimento. Sair do papel de vítima, do papel mais sem responsabilidade e tal, e, né, se sobressair nesse cotidiano. Não tem outro caminho, tá? Eu sei que é a viagem mais longa que você tem para fazer nessa vida, que é a viagem para dentro de si. De se conhecer, de conhecer a sua história, de conhecer a sua experiência, de reconhecer que você é um herói, né? Tu é a tua experiência, tu é a tua história, né? Todos vocês, todos nós somos a nossa história, a nossa experiência. Tínhamos um papel social para cumprir e a gente não conseguiu cumprir ele de forma muito adequada. Mas isso aí é só um papel social. Nada mais do que isso. É como se fosse um teatro e tu tem um papel. Tu treinou pouco, aquele papel não tá bem. Mas quem foi que disse o papel? Foi o teu externo, foi o teu ego. Então, é o que eu tenho dito. Pensa no teu ego. Tu age através do teu ego ou tu age através da tua essência? E a tua essência, a tua experiência, qual a experiência que a tua essência tem? Como é que a tua essência agiria se tu colocasse o teu ego de lado? Ela quer a mesma coisa que o ego quer? Porque o ego é o exterior colocando para você. Agora tu tem que fazer isso, isso e isso. Depois tu tem que fazer isso, isso e isso. Tá? É bom tu fazer isso, isso e isso. Para você se sobressair, faça isso, isso, isso. Ou seja, receitinhas. Receitinhas. O ego nada mais é do que receitinhas. Entendeu? Então é isso. Eu acho que assim, eu vim aqui hoje só para encher todo mundo de questionamentos. É isso aí. Se vocês puderem compartilhar, eu vou gravar isso daqui, vou tentar diminuir isso aqui, não vou mais botar esses vídeos tão compridos lá no meu YouTube. O canal do YouTube tá aqui no Instagram, no meu perfil. Então, se alguém quiser, eu vou conseguir diminuir bastante esse vídeo e eu vou colocar lá no YouTube, tá bom? E que eu acho que talvez a minha historinha, ela é uma historinha de um momento, né? De um momento social. Então, havia lá muitas pessoas comigo nesse momento. E há agora muitas pessoas comigo nesse mesmo movimento. Então, as minhas questões são as questões de todos. Ou de alguns, ou de muitos, ou não. Mas são. É isso. Beleza? Boa noite, muito obrigada por todo mundo que está aqui vendo. Ou não, ou vai ver depois, ou vai ver bem daqui uns meses. Obrigada. Obrigada por todo mundo.
beleza? Tchau.